Graça e paz, amados. Amém. Amém. Achei que estava baixo o microfone, pessoal. Diga assim: Deus é bom, o diabo não presta, e Jesus está voltando. Amém. Pastora Polly, realmente, como é bom a gente orar pelas pessoas. E é interessante que quando você se prontifica a orar por alguém, dificilmente as pessoas rejeitam a oração. Dias atrás nós fomos lá na prefeitura, pastor Rocinei estava encarregado de, toda segunda-feira às 8 horas, alguém leva uma palavra lá na prefeitura antes de iniciar a semana, antes de iniciar o expediente. E naquele dia o pastor Rocinei estava com a voz um pouco prejudicada, e ele me deu a honra e o privilégio de fazê-lo. Quando eu saí de lá, ainda era cedo, mas alguns comércios já estavam abertos. E eu fui passando em alguns comércios e o Espírito Santo de Deus falava comigo: entra e ora. E eu tive essa experiência em pelo menos uns 4 ou 5 comércios. Nenhum deles rejeitaram. E quase todos, não vou dizer todos, mas quase todos, quando terminava de orar, estavam chorando. A última, então, foi uma experiência tremenda. Lá perto da minha casa tem uma padaria lá. E eu vou ser sincero para você, até então não achava a proprietária daquele estabelecimento assim tão simpática, né? Pelo menos tão agradável. Mas olha, eu falei: posso orar por você? Deus me mandou até aqui e pediu que eu orasse por você. Ela: pode, claro. Quando eu orei, terminei de orar, ela estava em lágrimas. Gente, daquele dia para cá, acho que eu sou o freguês mais bem tratado dela lá. Mas é a oração realmente, querido, né? Pode muito do seu efeito. E sábado eu tenho certeza que muitas coisas vão acontecer aqui, né, pastora Railda? Para a glória do nome do Senhor, amém? Muito bem. Será que dava para mudar ou apagar essas duas luzes aqui, que elas estão refletindo aqui no meu ósculo? Minha filha, quando era pequenininha, ela dizia: pai, ela achava, eu deixava meu óculos em algum lugar para descansar as vistas, ela ia lá, achava e falava assim: pai, seu ósculo, com aquela alegria que ele quer dizer, achei seu. Obrigado, gente, obrigado. Muito bem, abre aí, coloca para mim, por favor, se você quiser acompanhar, para que tenhamos uma leitura única, né, com uma única versão. 2 Samuel, capítulo 6, já está até aí. O pessoal da mídia é fera, né? 2 Samuel 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Nessa noite, pela orientação do Espírito de Deus, vou estar trazendo uma palavra mais direcionada à igreja. Quando eu falo igreja, não quero dizer especificamente Lagoinha local aqui. Porque às vezes quando nós estamos pregando, nós falamos em igreja de um modo geral, e nem sempre tudo que nós falamos se aplica. É claro que muitas coisas se aplicam, né? Mas outras coisas pode ser que não apliquem. Oxalá que muitas coisas que, né, no aspecto negativo, não se enquadre nenhum deles aqui nessa igreja, amém? Amém, gente? Amém. Vamos pregar? Vamos animar? Então dá um glória a Deus bem alto aí por isso. Amém. Então vamos lá. Isso. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia,
com harpas, com saltério, com tamborins, e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixam pender. Outras versões dizem, porque os bois tropeçaram. Eu prefiro essa. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar até a casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Pai, a tua palavra fora lida nesta hora, Pai. Nós queremos, nós precisamos, e por que não dizer, necessitamos ouvir a tua voz. Abençoa e usa este teu servo, contigo fala. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É conhecedor de todos nós que a arca do tesouro, ela representava a presença de Deus. Por ocasião da travessia do povo de Deus no deserto, o Senhor então chama Moisés e orienta-o a construir um tabernáculo, que seria um tabernáculo, eu diria, móvel, né? Quando eles paravam, eles montavam, quando seguia viagem, desmontavam, seguia viagem, e pediu também que preparasse uma arca. E essa arca então simbolizava a presença de Deus. Durante a peregrinação no deserto, todas as celebrações, todas as guerras, a arca sempre tinha que estar presente, porque era o símbolo da presença de Deus. Em uma dessas batalhas contra os filisteus, a arca foi capturada. E os 2 filhos do sacerdote Eli, Hofni e Finéias, morreram nessa batalha. O sacerdote Eli, quando fica sabendo, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A sua nora, casada com seu filho Finéias, que estava grávida, quando soube da notícia, deu à luz. E por isso ela colocou o nome na criança de Icabode ou Icabô, conforme algumas versões, que significa foi-se a glória de Israel. E a arca ficou em poder dos filisteus durante 7 meses. Mas o Senhor enviou umas pragas, terríveis pragas sobre os filisteus, de modo que eles não quiseram mais que a arca ficasse lá com eles. Eles: vamos devolver essa arca para os israelitas. E a Bíblia informa então que a arca foi devolvida e permaneceu então na casa de Abinadab durante 20 anos ou mais. Alguns estudiosos chegam a dizer que ficou quase que 60 anos lá na casa de Abinadab. Abinadab vivia nas montanhas de Kiriat Jearim, e ele era pai de Eleazar, de Uzá e Aiô. Em determinado momento, no reinado de Davi, houve uma crise, houve uma situação em que isso aborreceu Davi, ou seja, Davi ficou preocupado. O que está acontecendo? O que está vendo? Não consigo entender por que as coisas não estão caminhando como deveria caminhar. E como sempre Davi fazia, ele vai buscar a Deus. Descobre-se então que algo estava errado, que algo estava faltando. O que era? A arca da aliança não estava no seu devido lugar. Imediatamente Davi então se mobiliza, como nós vimos aí, a buscar a arca de volta. Querido, eu não sei quanto tempo
porque precisamente não sabemos, mas seja 20, 30, 40, 50, não importa o tempo que seja, ela estava fora do seu devido lugar. E aqui o Espírito Santo de Deus já começa a falar comigo e com você: se a presença de Deus estiver fora do lugar, tudo vai dar errado na nossa vida. E Davi então se mobilizou para buscar a presença de Deus outra vez. Porque se nós não buscarmos, querida, a presença de Deus, tudo vai estar perdido. Foram duas as tentativas para levar a arca até Jerusalém. A segunda tentativa foi um sucesso, mas a primeira, que é essa que nós lemos, foi um fracasso. Davi mobiliza 30.000 homens preparados, treinados para ir à casa de Abinadab e trazer a arca até Sião. E a arca, diz o texto, que é colocada num carro de boi novo e conduzida pelos dois irmãos Aiô e Uzá. Israel celebra então enquanto a arca era transportada. Mas na eira de Nacon, uma tragédia aconteceu. Os bois tropeçaram, a arca começa a virar, Uzá imediatamente leva a mão para segurar a arca, e a Bíblia diz que naquele momento a ira de Deus se manifestou, e Uzá morreu ali imediatamente. Querido, quando nós lemos esse texto, à primeira vista, parece-nos que Deus foi demasiadamente duro com Uzá. Afinal, a sua intenção era das melhores. A arca ia cair e ele foi segurar a arca. E aí vem a inevitável pergunta: por que Uzá morreu? Ou melhor, por que Deus matou Uzá? E esse é o nosso assunto dessa noite. Por que Deus matou Uzá? Obrigado. Talvez todos vão responder: por irreverência. Querido, nessa noite digo eu, não o Senhor, que reverência não mata. Porque se reverência matasse, nossos cultos terminariam em velório. Se reverência matasse, nossas igrejas se transformariam numa funerária, porque não há lugar onde se tem a maior irreverência do que na igreja. Pastor está pregando, tem gente no celular, tem gente andando no santuário, tem gente conversando o tempo todo e até namorando. Eu vou dizer uma coisa para vocês que não vão acreditar. Em uma época do meu ministério, alguém chegou para mim, um pastor, disse: pastor, vou contar uma coisa. Porque tem gente que acha que o pastor sabe tudo, coitado, às vezes o pastor é o último a saber. Ele disse: pastor, tem casais de namorado aí que na hora que todo mundo fecha o olho para orar, estão se beijando. Eu digo: como é que é? Então a partir de hoje, diácono que tiver de plantão, não fecha mais o olho, vão ficar de olho aberto olhando. Querido, olha que absurdo, você precisar deixar diácono de olho aberto para vigiar casal de namorado? Querido, irreverência não mata, porque se reverência matasse, cada vez que a palavra de Deus está sendo lida, ministrada, tocasse um celular, nós teríamos um funeral. Irreverência não mata, porque cada vez que nós tivéssemos, a palavra de Deus estivesse sendo pregada, ministrada, alguém levantasse sem motivo justo. Eu repito, sem um motivo justo, e andar no santuário, nós teríamos mais um velório. Porque não venha me dizer que levantar
se locomover sem um motivo justo, enquanto a palavra infalível, abençoada, bendita a palavra do Senhor está sendo ministrada, isso não constitui uma reverência. Nos templos budistas, querido, ninguém ousa sequer falar. Não ousa entrar num templo budista calçado. Ninguém consegue lá, não, porque considera aquele lugar um lugar santo, sagrado. Não entram sem antes prostrar-se 7 vezes diante da estátua de Buda, que não é, nunca foi e jamais será Deus. Mas na casa de Deus, querido, muitas vezes chegam sem nenhuma reverência. Chegam fazendo barulho, chegam nem sequer lembram de fazer uma oração, sobe no altar para pregar, tocar, cantar, sem ao menos orar. Num centro espírita, ninguém ousa levantar, se mover ou atender o celular enquanto um espírito está sendo incorporado sob pena de ser expulso do local. Mas na casa de Deus, até a pizza para depois do culto está sendo combinada durante o culto. Nos terreiros, nos templos de deuses pagãos, o respeito ao ambiente enquanto se invoca guia, orixás e demônios. E muitas vezes, querido, na casa de Deus não se age com a mesma reverência. A palavra de Deus está sendo pregada, ministros estão debaixo da unção, trazendo tesouro do céu para os nossos corações, e muitos estão com seus aparelhos ligados, compartilhando mensagens com uns com os outros, como se estivesse na sua casa ou que estivesse no seu trabalho. Não, irmão. Irreverência não mata, porque se matasse, eu repito, nossas igrejas deveriam ser convertidas em funerária. Apesar de sabermos quem é Deus, falhamos e falhamos muito quando não respeitamos, não reverenciamos, não respeitamos sua casa, não respeitamos sua palavra enquanto ela é lida e pregada. Toca um celular e ao invés de nos envergonharmos por não tê-lo desligado, atende-se e vai atrás da cadeira e fala: alô, agora não, estou no culto. Ou sai para atender. Eu volto a repetir, queridos, há pessoas que às vezes precisam, estão em plantão, alguém da área médica, etc., precisa realmente. Irreverência não mata, porque se matasse os nossos púlpitos, não seriam transformados em plataforma de shows e exibições como tem sido. Graças a Deus, dou graças a Deus, porque nessa igreja não acontece isso. Mas é o que se vê. Já não notamos mais a presença de Deus nos altares, mas às vezes o que vemos são verdadeiros espetáculos. Já não temos mais altares, mais palco onde a haste da pregação e da música gospel fazem as suas exibições. Não poderiam dizer de ministrações ou louvores, mas exibições. E muitas vezes dando testemunho de que são evangélicos, quando a sua vida não condiz. Assim como a arca, a presença de Deus continua fora do lugar. Mas irreverência não mata, porque se matasse, querido, muitos pastores, apóstolos e profetas subiriam ao púlpito uma única vez. Muitos instrumentistas, cantores, ministros de adoração já estariam mortos há muito tempo, se irreverência matasse.
porque já chegaram a um estágio tal, querido, que a fama lhes subiram a cabeça, já são personagens tão famosas que lhes permitem cobrar uma fortuna para ministrarem ou para fazer uma adoração e louvor, o que hoje se chama de show. E é show mesmo. Muitos deles já estariam mortos porque sobem no altar, pensando e crendo-se que deuses são. Agem no púlpito como se Deus estivesse com uma caneta na mão, anotando o que eles estão falando. Agem como se Deus estivesse sentado na primeira fila para serem ministrados por eles. Não. Irreverência não mata, querido. A irreverência é só o sintoma, mas não é a causa. Assim como a febre é um sintoma, não é a causa. Bom, sendo assim, então, se Uzá não morreu de reverência, morreu de quê? Preste atenção no que eu vou te falar e acompanhe o que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração. Uzá morreu por falta de temor a Deus. Porque a falta de temor de Deus, querido, nos leva a uma familiaridade com as coisas de Deus. Isso vai nos levar a uma vida de religiosidade, de uma santidade fantasiosa e, por que não dizer, hipócrita. A arca ficou na casa de Abinadab, como nós falamos, seja 20, 30 anos. Isso significa que quando a arca chegou até lá, esses meninos, esses rapazes ainda eram crianças. Isso nos faz crer que eles, vendo a arca ali, estavam acostumados com isso. Isso era muito comum para eles. E talvez Uzá não viu nenhum problema tocar na arca, uma vez que, quem sabe, ele já tinha feito isso tantas vezes, apesar de uma ordem de Deus, de que ninguém, a não ser o sacerdote, poderia tocar na arca. Mas a familiaridade muitas vezes faz isso conosco, querido, nos faz perder a noção de valor. Quantos estão entendendo? Amém. Quando você está muito familiarizado com alguma coisa, você deixa de atribuir valor e passa a ignorar. Eu li algo a respeito de que a pessoa que trabalha, por exemplo, com eletricidade em locais de alta voltagem, não sei, Rafa, se você já ouviu isso também, ele não pode ficar muito tempo no mesmo lugar, porque eles perdem o medo e acabam então aquilo se tornando tão comum com eles, que eles podem morrer eletrocutados. Por isso, a cada 3 meses eles têm que ser trocados de lugar. Alguém já tinha ouvido isso? Uhum. Mas é assim. E eu diria, eu vou mais longe, querido, você pode até mesmo acostumar com a unção de Deus. No início da vida cristã, querido, quando cantava um cântico, a cada palavra, a cada manifestação do poder de Deus, isso fazia você vibrar. Hoje as coisas acontecem do seu lado, mas você está tão familiarizado que isso já não faz mais nenhum sentido para você. Sabe o que é isso? Familiaridade. É uma pena que Abinadab e seus filhos tinham se familiarizado tanto com a arca, a ponto de considerá-la como algo comum. Familiaridade não significa intimidade. Esse é o mal do nosso tempo, querido. O mal que afeta muitos cristãos é o excesso de familiaridade. E onde há familiaridade, não há reverência, não há respeito. Há tempos eu vi numa das redes sociais, não me lembro qual delas, e uma pessoa colocou assim mesmo: "Pô, Deus, você está de brincadeira comigo.
Com certeza quem escreveu isso achava que tinha uma grande, profunda intimidade com Deus. Mas está muito equivocado, muito mesmo. Isso não é intimidade. Isso é familiaridade, isso é falta de respeito. Talvez se ele conhecesse um pouco mais de Deus, não usaria o santo nome do Senhor em vão. Querido, Uzá morreu porque lidou de maneira errada com as coisas sagradas. Sabe, tem algumas coisas, querido, que não pode mudar com o passar do tempo. Temos que continuar vendo Deus como Ele sempre foi, como Ele é e como Ele sempre será. Santo, santo, santo. Eu podia ouvir um glória a Deus aí bem alto, mas... Está familiarizado? É. Olha que eu não prego tanto assim aqui. Querido, fuja de tudo que diminui o temor de Deus no seu coração. Seja conversa, brincadeira, piada, memes e atitudes que tomam comum aquilo que o Senhor considera santo, sagrado. Esses meninos cresceram então vendo e considerando a arca como uma adorno a mais na sala da sua casa. Quem sabe até brincavam em torno dela. Não lhes foram ensinado que a arca simbolizava a presença de Deus e que deveria ser reverenciada. E o que é que o Espírito de Deus fala para nós nessa hora, querido? Que a religiosidade faz com que nós nos acostumemos com as coisas fora do lugar, a ponto de isso não nos incomodar mais. Abinadab, como pai, como sacerdote do lar, ele tinha a obrigação de ensinar a esses meninos que a arca de Deus significava a presença de Deus e onde ela deveria estar, para que eles, futuros levitas e sacerdotes, soubessem disso. Já não nos incomoda mais, querida, se a presença de Deus não esteja nos nossos templos, nos nossos cultos. E o que dói, querido, é saber que a igreja de Deus está acostumando com as coisas fora do lugar. Não nos incomoda mais se já não temos mais cultos domésticos, como era tão comum há pouco tempo atrás. Não oramos mais com nossos filhos, não lhes impomos as mãos, não profetizamos sobre eles. Marido e esposa já não oram uns com os outros ou uns pelos outros. Não temos mais tempo para orar, para meditar, para poder estar em torno da palavra de Deus, extrair os ensinamentos dela. As coisas estão fora do lugar e nós não nos importamos com isso mais. Não nos reunimos mais como família para abençoar uns aos outros, mas às vezes nos reunimos para discutir, para brigar, para ofender, para maltratar. E depois vem para a igreja como se nada tivesse acontecido. Não há presença de Deus muitas vezes em casa. Mas no domingo nós estamos aqui, afinal nós somos crentes. As coisas estão fora do lugar, mas não nos incomoda mais. Negligenciamos os cultos da semana, mas o que importa é que no domingo eu estou lá. Afinal de contas, as pessoas precisam ver que eu sou crente. Estou rompido com o meu irmão, com a minha irmã, mas continuo tomando a ceia do Senhor. Abro a boca para difamar, para fofocar, mas com a mesma boca eu canto, louvo e dou glória a Deus, ao Senhor.
As coisas estão fora do lugar, mas isso não nos incomoda mais. Tenho raiva daquele irmão ou daquela irmã, não lhe dirijo a palavra, não sento junto dele, mas abro a boca para dizer e para cantar: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Mentira. A aliança no Senhor eu tenho com você. Mentira. Temos uma geração que em casa são rebeldes e sobem no altar e querem profetizar, dizendo-se boca de Deus. O problema da familiaridade, querida, é que isso nos leva a pensar que os fins justificam os meios. A arca deveria ser carregada somente pelos sacerdotes, no passo da noiva. Depois de 7 dias fora do arraial, santificando-se, sem tocar em mulher, para não se contaminar, sem tocar em cadáver, purificando-se com as águas da purificação. E eles sabiam disso. Mas optaram pelo sistema dos filisteus, porque quando os filisteus foram devolver a arca, usaram um carro novo com junta de bois que nunca tinha sido usada. Agora vejam só, preferiram os métodos pagãos. Meu Deus, estava tudo errado, estava tudo fora do lugar, mas mesmo assim continuaram. Porque a religiosidade nos leva a acreditar que qualquer coisa feita para Deus será aceita, porque os fins justificam os meios. Quantos entram na casa de Deus para cultuar a Deus, mas lá fora está fornicando, adulterando, acessando site pornôs, cobiçando mulheres e namorada dos outros, cobiçando o marido das outras. Mas não importa. O que importa é que a gente está aqui todo domingo e os fins justificam os meios. Uzá sobe no carro, contrariando a vontade de Deus, mas lá vai ele. Ele está desrespeitando a ordem de Deus, ele está provocando a ira de Deus, ele está afrontando os céus. Mas o importante é que todo mundo está vendo, todo Israel está olhando para ele, tambores, instrumentos, é ele quem está no comando. Pura aparência, pura hipocrisia. Está tudo errado. Ele está usando os princípios pagãos, ele está negligenciando os princípios de Deus, mas o que importa é que todos os olhares estão sobre ele. Ele está no comando, ele tem as rédeas. Mas pastor, o que isso tem a ver conosco? Muito, e muito. Porque muitas vezes em nossas igrejas é exatamente isso que acontece. Pessoas que às vezes pegam o microfone e começam a me dar: a glória de Deus está nesse lugar, quando na verdade nunca esteve, muito menos na vida dela. Até porque eu e você sabemos, querido, que o dia em que a glória de Deus se manifestar, ninguém vai poder gritar e pular, porque ninguém vai conseguir ficar de pé. Porque nós cairemos batendo nos peitos e dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim.
O dia que a glória de Deus vier, eu e você vamos ter que arrepender, querido, da nossa religiosidade, da nossa hipocrisia e da nossa santidade fingida. Quando a glória de Deus vier, não restará nada para nos dizer, a não ser dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque Tu és santo e eu não passo de um pobre miserável, carente da Sua graça. Diz o texto que na eira de Nacon os bois tropeçaram. Você sabe o que é uma eira? Eira é um lugar plano, uma planície, onde se malhava o trigo, os cereais, onde se colocava para secar. Ou seja, impossível daqueles bois tropeçarem ali. Mas o anjo de Deus colocou o seu pé e fez com que os bois tropeçassem. Porque estava tudo errado. Alguém tinha que gritar, alguém tinha que se manifestar. Deixa eu te falar uma coisa para você, querido. Ou nós deixemos a nossa religiosidade, ou nós abandonemos a nossa hipocrisia, ou Deus fará com que os nossos bois tropecem. Estava tudo errado. E eles continuavam. Deus esperava que alguém gritasse: pare esse carro, o que é que vocês estão fazendo? Como não houve ninguém que gritasse, então Deus teve que intervir com a sua justiça implacável. Alguém tem que gritar: chega de hipocrisia, chega de falsidade, chega de religiosidade, chega de tanta fachada, chega de ociosidade, chega dessa vida cristã ridícula e medíocre e relaxada que muitas vezes nós vivemos. O problema é que a gente tem medo de confrontar, de ferir, de machucar alguém. Irmão, me perdoem por isso, mas alguém tem que gritar: pare com isso. Pare com isso. Davi falhou como rei. Abinadab falhou como pai, como sacerdote. Uzá falhou como levita. O povo falhou por conivência. Todos falharam. Querido, todos nós falhamos. Essa é a grande verdade, todos nós falhamos.